Olá pessoas, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo tranquilo, que vocês estejam conseguindo aproveitar essa nova modalidade de sala de aula que nós estamos experimentando devido à circunstância. Nessa aula, nós vamos trabalhar o conceito sobre intertextualidade, que foi tema da semana passada de uma atividade que eu havia pedido que vocês fizessem no livro. Bom, para nosso início de trabalho, eu preparei alguns slides comentando sobre o que é a intertextualidade, que característica, que propriedade é essa dos textos. Então, iniciemos ali falando sobre o conceito. Intertextualidade. Inter significa entre, textualidade, textos. Então, a intertextualidade nada mais é do que um diálogo, ou seja, uma aproximação que acontece entre alguns textos. Quando um texto cita, se refere, menciona outro de forma direta ou indireta. Ou seja, a partir do momento que eu tenho um texto que evoque, que lembre, que sugira outro, entre essas duas estruturas nós temos o que se chama de intertextualidade. Vamos dar um exemplo para ficar mais tranquilo. Observem ali na tela esses quadros, essas representações. Vocês têm ali a Mona Lisa original, né, pintada pelo Da Vinci, etc. E ao lado, 4 outras representações dela. Percebam que em todas essas outras você sempre tem um elemento sendo acrescentado, uma modificação sendo feita. Porém, mesmo que você não tivesse acesso a essa imagem original, você reconheceria nas recriações que se trata de uma referência à Mona Lisa. Isso demonstra que, entre a Mona Lisa original e essas recriações, nós temos um diálogo, ou seja, nós temos uma aproximação. Observem que você tem ali a mesma postura corporal, o mesmo personagem, em duas delas o mesmo fundo, o mesmo traçado da personagem e etc. Isso significa que eu tenho ligações feitas entre a recriação e a criação original. Isso é o que se denomina de intertextualidade. Lógico que, para que eu compreenda melhor a intertextualidade, eu preciso ter conhecimento de mundo, conhecer o texto que está sendo citado. Se eu desconheço a existência do quadro Mona Lisa original e apenas vejo as recriações, eu vou ter um problema de leitura. Da mesma forma que, a partir do momento que eu conheço o original e tenho contato com as releituras, a minha interpretação ela é melhorada, ela é modificada. Eu consigo entender a crítica feita, a ironia construída, o sarcasmo e etc. Então, por exemplo, observando o primeiro quadro ali, Mona Lisa pronta para fascinar, você percebe que ali a Mona Lisa ela tem em suas mãos elementos de limpeza. E isso demonstra o quê? Pode ser uma crítica à questão da mulher como trabalhadora do lar, pode ser o retrato das pessoas do sexo feminino em um determinado período da história. Então eu tenho leituras possíveis para essa recriação. Porém, entre a Mona Lisa pronta para fascinar e Mona Lisa original, existe um diálogo, existe uma relação. E essa relação nós chamamos de intertextualidade. Tranquilo? Bom, só para nós reforçarmos, no site Norma Culta consta como definição para intertextualidade o que vocês têm na tela. Nome dado à relação que se estabelece entre dois textos, quando um texto já criado exerce influência na criação de um novo texto. Ou seja, a partir do momento que eu tenho um texto, que eu tenho uma elaboração, eu consigo criar outras. E é essa relação que se denomina intertextualidade. Tudo tranquilo? Mais alguns exemplos, tá? De novo, ali a questão da Mona Lisa. Aqui você percebe que nós temos a Mona Lisa original e a Mona Lisa gripada, tá? E aí nós temos ali a inserção de elementos, por exemplo, o lenço de papel, rolo de papel higiênico, cachecol. Isso tudo
faz com que o quadro original ganhe uma nova significação. E essa é a ideia, ou é a intenção da intertextualidade. É uma ressignificação, ou seja, dar um novo sentido, dar um novo significado a algo que já exista, a um texto que já exista. Só fazendo um parênteses aqui. Talvez você se pergunte assim, mas professor, texto, ali só tem uma imagem, só tem uma pintura. Vale a pena a gente lembrar que o conceito de texto é algo que transmite uma informação, um conjunto organizado de informações. Sendo assim, por mais que você tenha ali uma pintura, nós temos um texto. Lembrando que você pode ter o texto verbal, o texto não verbal e o texto misto. Tá? Isso significa o quê? Que eu posso ter textos compostos com palavras, textos formados por imagens e textos que misturam ambas as linguagens, por exemplo, uma história em quadrinhos. Então, quando eu falo para vocês que a intertextualidade é essa relação entre os textos, nós precisamos lembrar dessas três modalidades de linguagem que geram automaticamente três modalidades de texto, né? Verbal, não verbal e o misto. Tranquilo? Um outro caso aqui, antes de partir para o último exemplo, é quando se tem, digamos assim, uma paródia. Dessas paródias que há no YouTube, você tem ali a paródia dialogando com uma outra música. Entre essa paródia e a música original, nós temos a intertextualidade. E aí vejam que, normalmente, essa intertextualidade ela é criada a partir do quê? Da modificação da letra. Eu modifico a letra, mas mantenho o som, o ritmo, a melodia. Justamente para quê? Para que quem está visualizando, assistindo, reconheça que se trata da música X, da música Y, mesmo que a letra seja modificada. Isso, esse é um exemplo outro de intertextualidade. Tranquilo? Sossegado até aqui? Observem esse último conjunto de quadros aqui. Nós temos aqui representado, aqui representado o quadro O Grito, do pintor Edward Munch. Esse quadro original demonstra ali essa sensação de desespero, de tensão, de nervosismo e etc. E essa tônica, essa motivação, ela foi usada em outros três quadros, em outros três momentos. Vejam que em todos eles você tem acréscimo de informações, modificação de elementos. Porém, você tem preservada a essência do quadro, que é transmitir essa sensação de desespero, de tensão, de nervosismo. No primeiro exemplo, nós temos o acréscimo ali, além do título, né, pane na internet, nós temos o acréscimo do computador, ligando essa ideia de internet e computador com a sensação de desespero do quadro original. No segundo caso, nós temos ali uma nuvem de insetos, né, de Aedes aegypti, mostrando o que? Essa sensação de desespero ante o problema da dengue. No terceiro caso, você tem, além da parte imagética, você tem o balão, onde está escrito: saiam de São Paulo porque aqui não tem água. Vejam que no quadro original você tem apenas a imagem, as cores, o traçado, transmitindo essa ideia de desespero, de apreensão e etc. Nessa última imagem aqui, você tem o que? O balão auxiliando a reconhecer essa situação vivida. Além disso, você tem ao fundo ali a imagem de uma cidade grande, de prédios e tal, remetendo a São Paulo, e na sequência, esse solo rachado, esse solo seco, esse solo onde não se tem água por um bom tempo. Tudo isso associado ao personagem que aparece em primeiro plano remonta a essa ideia de desespero, tensão, nervosismo e etc., que são partes presentes no quadro original. É interessante nós observarmos que toda a intertextualidade ela tem um propósito. Você não vai ter um texto citando outro, mencionando, conectado a outro, porque é bonito, porque é interessante, porque o autor gosta.
mas você tem ali, você sempre vai ter uma intenção, uma motivação para essa intertextualidade ser construída. Tranquilo até aqui? Beleza? Bom, eu havia pedido que vocês trabalhassem na apostila com 2 textos, né? O primeiro deles era o artigo que vocês têm ali na página 32, cujo título é A Evolução do Namoro, da Serenata aos Computadores, e o segundo, uma sequência de quadrinhos. Tá? Só para nós relembrarmos, você tem ali, nesse texto, A Evolução do Namoro, da Serenata aos Computadores. Primeiro, ele pertence ao gênero artigo de opinião. Por que artigo de opinião? Porque ele trabalha um assunto, uma temática, de forma analítica e nós conseguimos perceber a opinião da autora presente no texto. Ou seja, ela vai discutir o texto, ela vai trabalhar o assunto. Só que junto a isso, junto a essa abordagem feita, nós temos argumentos sendo citados. O argumento é o quê? É uma forma de comprovar o meu ponto de vista, o meu raciocínio. Pensa, por exemplo, o seguinte: você quer sair para algum lugar e aí seu pai, sua mãe, enfim, diz para você não. E aí você começa a justificar: ah, mas o fulano, a fulana estará lá, todos vão, é um lugar legal, é um local bacana e etc. Essas motivações apresentadas nós podemos considerar como sendo os argumentos. Lógico que, para esse primeiro momento, estou dando uma definição e exemplos para vocês bem simplórios. Tá? Porém, tá? À medida que nós formos caminhando em outros textos, com o conteúdo, vocês perceberão que nós vamos lapidar essa ideia do argumento. Num primeiro momento, argumento é uma justificativa, é uma razão, é a motivação para um determinado ponto de vista. Tranquilo? Bom, algumas ideias que vocês têm ali no texto, só para que nós relembremos e sigamos. O texto apresenta essas diferentes formas de namorar, ou seja, a diferença de concepção do namoro ao longo do tempo. No segundo parágrafo, no quarto parágrafo, desculpem, é citado, ou são citados alguns autores, por exemplo, Shakespeare, Fernando Pessoa e tal, e é demonstrado que as ideias ou a visão que eles tinham, melhor dizendo, sobre o amor, sobre o namorar e tal, mesmo hoje com essa mudança grande que aconteceu, essas ideias continuam tocando corações, continuam nutrindo certas pessoas, o sentimento de certas pessoas. Dentre as mudanças que a autora cita, nós temos ali algumas novidades para o namoro. Dentre essas novidades, nós temos o quê? A questão da inserção do sexo nesse momento. E a autora trabalha bem isso, né, mostrando que muitas vezes o relacionamento ele é condicionado à relação sexual entre os envolvidos. Tá? Muitas vezes você tem o relacionamento sendo de uma curta duração, só que nesse meio você já tem esse envolvimento sexual acontecendo. Coisa que, há tempos atrás, acontecia apenas depois do casamento. Tá? E a gente sabe que aí você tem toda uma outra questão envolvida, uma questão psicológica e tudo mais. Um questionamento importante que a autora faz: tanta liberdade ajuda ou atrapalha? E esse é um questionamento que nós podemos nos perguntar ao ler esse texto. Essa liberdade que se tem hoje, com relação a namoro, relacionamento e etc., até que ponto isso é bom, até que ponto isso é ruim? Isso ajuda ou atrapalha? E qual é a relação, quais são, né, os pesos de cada parte dessa? Quinto parágrafo, ele traz ali, de fato, essas várias fases que o namoro experimentou, ou as modificações que foram acontecendo ao longo do tempo, tá? Desde o namoro arranjado pelos pais, quando a autora cita a mocinha ficava romanticamente à janela e o seu admirador lhe fazia lindas serenatas, geralmente os pais escolhiam os companheiros para os seus filhos. Até mesmo, hoje em dia, a questão do ficar.
tá? Que é bastante comum, que talvez seja mais comum até do que o próprio namoro. Então, essa mudança é esse excesso de liberdade, essa transformação que foi acontecendo, e aí a autora deixa como ponto de questionamento: ah, isso é bom ou é ruim? Isso facilita ou atrapalha? Ok? E por último, a autora cita o desequilíbrio entre o aumento da liberdade e da responsabilidade, mostrando que à medida que eu tenho um aumento da liberdade, a responsabilidade ela decresce, ou seja, ela diminui. Isso demonstra, deixa claro que nem sempre liberdade e responsabilidade caminham juntas, devem caminhar juntas. Isso é o essencial. Porém, quando se trata de relacionamento, isso muitas vezes acaba não sendo dessa forma, ou não sendo feito de uma forma adequada. Tranquilo? Pessoas, esse foi um panorama geral do texto, né? Lógico, teria muito mais coisas a serem listadas, trabalhadas e tal, só que devido à duração do vídeo e tal, eu não vou entrar em detalhes. Então, assim, é mais um geral para que vocês relembrem e que nós consigamos trabalhar agora com as atividades. Bom, na sequência, vocês tinham lá uma tirinha não, desculpem, uma história em quadrinhos da Julieta, cujo título é Julieta em Tá Ficando, hein? E é interessante nós observarmos que você tem uma relação entre o quadrinho e o texto, entre o quadrinho, a história em quadrinhos, e o artigo de opinião. Eu listei duas possibilidades de aproximação, justamente para que nós possamos perceber o que? A intertextualidade acontece nessa história, ou a intertextualidade acontece entre o artigo e a história. Dá uma olhada ali nesse quadro que vocês têm na tela. O relacionamento já começa com um prazo de validade mínimo. Isso lá no artigo de opinião. Na história em quadrinhos, no 6º quadrinho, vocês têm lá sendo mostrado que as personagens conversando e tal, e aí você tem a Julieta falando, eu acabei ficando. Né? Então, esse eu acabei ficando demonstra um relacionamento curto, um breve espaço de tempo. Um segundo momento, ficam com o maior número possível de parceiros e consideram essa prática perfeitamente natural. Isso no artigo. Dentro dos quadrinhos, nós temos o quê? O 9º e o 10º quadrinhos exemplificando isso dentro da história. Isso permite que nós façamos essa aproximação, ou seja, percebamos que há uma intertextualidade, uma relação acontecendo entre esses dois textos. Tranquilo até aqui? Bom, pessoas, na sequência vocês tinham lá algumas atividades que eu havia pedido que vocês trabalhassem com. E aí eu vou pedir licença para que eu possa fazer a leitura dos enunciados e aí comentar com vocês as respostas. Primeira questão, página 41. A história em quadrinhos apresenta um tom de humor, com base na ideia de ficar. O que provoca o humor nessa história? Bom, basicamente nós temos ali o quê? A personagem Julieta dizendo que foi a uma festa e que ela ficou. Nesse momento ela é interrompida por uma outra pessoa, por uma outra personagem, e ela não completa a ideia. Então, enquanto no artigo de opinião nós temos ali a reflexão sendo gerada, questionamento sendo proposto e tal, na história em quadrinhos nós vamos ter o quê? Esse duplo sentido na fala da Julieta, tá? E aí perdoem que ficou Julieta ali com letra minúscula, tá? Mas nome próprio, letra maiúscula. Então, nós teríamos ali a fala dela. Eu acabei ficando, tendo duplo sentido. Isso demonstra o quê? Que eu posso entender que ela ficou com alguém, por estar se tratando de relacionamento, ou que ela ficou com algo. Na história, nós vamos compreender ao final que ela acabou ficando com dor de barriga, tá? Então, ali, devido à circunstância e tal, ela não conseguiu finalizar o raciocínio, e por isso, tá? Você tem todo o desenrolar da história. Ah, eu fui a uma festa e acabei ficando. Entendido esse ficando como ficar com alguém,
mas na realidade, no final da história nós temos isso, ela ficou com dor de barriga. E aí observem que a relação, a intertextualidade, nesse caso, você tem ela servindo como base para quê? Para que seja questionado esse tipo de relacionamento. E em segundo lugar, nós temos ali presente a intertextualidade, ou seja, uma relação entre. Desculpe, nós temos ali a ambiguidade, ou seja, eu acabei ficando, isso admite duas interpretações, duas leituras, e essas duas leituras elas vão ser separadas ao final da história. Tranquilo? Questão 2. Em relação ao artigo de opinião, lido nas páginas 32 e 33, e a história em quadrinhos, é possível afirmar que há uma relação entre eles? Tá? Nós já comentamos isso, sim, né? Ambos trabalham o ato ou a questão do ficar. Número 3. Apesar das semelhanças, esses dois textos apresentam diferenças em relação à forma como abordam o tema. Em que aspecto ocorre essa diferença? Também já foi comentado sobre isso, né? Enquanto você tem ali no texto, no artigo, uma reflexão sendo gerada sobre o comportamento, sobre os relacionamentos, etc. Na história em quadrinhos, você tem uma abordagem mais humorística, mais ligada à comicidade, tá? Número 4, vocês têm ali uma sequência onde está escrito: ficar não é um fenômeno apenas das grandes cidades, quase o Brasil todo fica. Letra A. Que ideia está sendo transmitida nesse trecho? Basicamente, a gente vai ter a ideia do quê? De que o ato de ficar é um ato comum. Né? Então, todo mundo fica, o Brasil inteiro, quase todo o Brasil fica, tá? E essa abordagem, essa visão de totalidade, quase todos ficam, contribui para a ideia do texto, mostrar o quê? Que o relacionamento ou os relacionamentos eles estão perdendo a sua significação. Letra B. Qual dos quadrinhos da história em quadrinhos se relaciona melhor à ideia desse trecho? De novo, nós vamos ter ali o 10º quadrinho, tá? Como eu já tinha mencionado antes para vocês. Nesse 10º quadrinho você tem o quê? Essa ideia de que ficar é comum sendo mostrada. Volta lá na historinha e dá uma olhada, por favor, nesse 10º quadrinho e verifica como é que o autor da história em quadrinhos retrata essa situação. Número 5. Julieta, antes de contar às suas amigas sobre o ficar, tinha dito a elas que na noite anterior foi a uma festa. Letra A. Qual é a relação dela ter ido a uma festa e de sua amiga ter interpretado que ela tinha ficado com alguém? Aqui vale a gente lembrar ou recordar que no artigo, por exemplo, é citado que você tem ali, por influência dos amigos, relacionamentos de curta duração e etc., e também relacionado ao ato de sair. Então, a ideia trazida aqui no quadrinho é, entre os adolescentes, ir a uma festa e ficar é algo comum. Tanto é que no artigo, por exemplo, é citado ali que muitas vezes se tenta ficar com o maior número de pessoas. Tá? Então, essa é a relação criada ali. E a última, em qual parágrafo do artigo de opinião o autor faz referência a essa ideia expressa na interpretação de Shirley em relação à festa? Então, aí nós temos o 5º parágrafo de novo, demonstrando ali o que? Essa relação entre o ficar e isso ser uma atividade vista como normal, né? Entre os jovens de acordo com o texto e com a história em quadrinhos. Certo, pessoas? Por esse momento é isso. Muito obrigado pela atenção de vocês. Espero que vocês estejam aí conseguindo administrar o tempo, as atividades e tal. E, em havendo dúvida, entre em contato, por favor, tá? E aí, na sequência, nós seguiremos, voltando à parte da análise gramatical, recordando ou revendo 2 conceitos ligados ao sujeito. Ok? Bons estudos, até a nossa próxima aula.